de 11 de junho desse ano. Doutor Arsênio tem a palavra. Doutor Antônio Roque Cittadini, a quem eu cumprimento os demais conselheiros, senhor relator, doutor Sammy Júnior, doutor representante do Ministério Público, senhor secretário-geral, senhor procurador da Fazenda do Estado. Mais uma vez, é uma honra participar dessa tribuna aqui em defesa da FAMESP. Como disse o nobre relator, trata-se do processo, portanto, de uma decisão em que se definiu pela glosa de despesas operacionais, no montante de R$ 205 mil, de um contrato no valor de R$ 12.600.000, ou seja, o valor representa 2% do total do contrato. Gostaria de enfatizar este percentual sobre o montante do contrato. Estamos aqui a tratar, senhor relator, senhores conselheiros, exatamente de uma questão técnica específica que envolve essa questão de despesas operacionais, rateios, modelo de gestão das OS, como é o caso da FAMESP, um assunto amplamente debatido por esta Corte sobre rateios e sobre despesas, onde o próprio tribunal e nós, representantes das organizações sociais, pedimos e clamamos perante a Secretaria da Saúde do Estado, ou seja, perante o poder público, que normatize essa matéria por uma resolução mais transparente, mais adequada à situação atual. Inclusive, de nossa parte, já encaminhamos minutas propostas para amplo debate perante os órgãos da Secretaria e estamos aguardando o pronunciamento. E essa Corte tem pedido, eu lembro aqui que nesse tribunal, o doutor Ciro Beraldo já colocou essa situação, o próprio doutor Cittadini, enfim, dessa questão da necessidade do Estado regulamentar. Mas, especificamente sobre esse processo, senhor relator, ele foi amparado, fundamentado essas despesas operacionais com base na resolução SS 116/2012 da própria Secretaria. Todas as despesas executadas e comprovadas, como disse Vossa Excelência, documentadas contabilmente por registros, planilha de cálculos, metodologias de cálculos, foram apresentadas para o órgão público na prestação de contas e devidamente aprovada pelo órgão, que analisa as prestações de conta com base, com fundamento, na resolução 116/2012. Portanto, à época, vigia esta resolução. Nós estamos tratando de um processo de 2017, mas ainda estava em vigência essa resolução de 2012, em que pese talvez a sua desatualização, é o que nós vemos reclamando ao longo do tempo. Com todas as vênias, senhor relator, os pareceres técnicos se limitaram a reiterar nas conclusões a mesma base de fundamentos, de argumentos, exatamente no sentido de que não havia uma comprovação da vinculação das despesas com o objeto do contrato de gestão. E aqui, com o devido respeito, penso que não caminhou bem a douta fiscalização, os órgãos técnicos, merecendo o reparo sobre esta análise. Por que digo isso? Porque o próprio tribunal, em diversos julgados, e aqui eu cito o processo dessa própria unidade, AME Itapetininga, da FAMESP, sob gestão da FAMESP, contas de 2018, é o TC 14.456.989.19.3, de relatoria do eminente conselheiro Antônio Roque Cittadini, onde houve o julgamento pela regularidade da prestação de contas. E isso foi juntado aos autos e memoriais, senhor relator, mas eu me permito ler um pequeno trecho do voto do eminente conselheiro à época. Das contas de 2018, nós estamos analisando 2017. Ainda, portanto, 18, ainda sob a égide dessa resolução 116. Diz o senhor relator, abre aspas, a matéria é passível de parecer favorável. Observo que equívocos de interpretações induziram os órgãos técnicos e opinativos dessa colenda da Corte de Contas do entendimento de que a documentação apresentada pela contratante e pela organização social não estavam adequadas à prestação de contas examinadas.
motivo pelo qual se manifestaram pela regularidade parcial da prestação de contas, propondo o ressarcimento ao erário no montante impugnado, na época, R$ 104 mil. Bom, é exatamente, senhor relator, que nós estamos a tratar. Esse trecho do voto do eminente conselheiro Antônio Roque Cittadini trata exatamente disso. Da nossa parte, entendimento de que há um equívoco da interpretação por parte dos órgãos técnicos opinativos, exatamente porque as despesas são muito assemelhadas a este processo de 2018, com as despesas aqui apresentadas em 2017. Portanto, com todas as vênias, entendemos que há exatamente esse trecho do voto, conclui e demonstra claramente um equívoco da douta fiscalização dos órgãos técnicos, portanto, merecendo reparo. E o voto é bastante extenso, mas, ao final, o relator, então, votou pela regularidade das contas. Outros julgados dessa casa, o TC 817-007-17, 830-002-13, 34-84-41, 02609, vejam, 2013, 2017, 2009, também de relatoria, também da FAMESP, Organização Social, foram julgados pela regularidade em despesas operacionais devidamente comprovadas e são despesas assemelhadas ao que trata-se deste presente processo. Portanto, há amplo fundamento desta Corte no entendimento das despesas operacionais, uma vez comprovada a sua vinculação e a documentação hábil e competente para a juntada de prestação de contas. No mais, senhor relator, a Fundação agiu com toda a diligência, a boa-fé, as despesas apresentadas, toda a documentação, né? Adotou a FAMESP as recomendações da Igreja Corte sobre transparência, portal da transparência, apresentou, neste portal, estão todas as planilhas, todos os documentos, os balanços, registros contábeis, etc., etc. E veja que foi um pedido do próprio tribunal e que foi acatado por esta Corte, inclusive os pareceres. E aqui, já fazendo uma vinculação, dentro dessas despesas, há um pedaço da despesa que foi rateada, ou seja, como lançada no contrato de gestão, que trata exatamente de auditoria independente. Foi o pagamento de auditoria independente exatamente para avaliar as contas da unidade e emitir um parecer do AME Itapetininga. Portanto, foi onerado no contrato o valor da despesa da auditoria independente neste relatório, é o que consta nos autos para Vossa Excelência, o perfeito encaminhamento. E as demais despesas que foram comprovadas com pessoal, enfim, aqui todas elas demonstradas. Diante de toda esta apresentação, diante de todos esses fatos, a defesa pleiteia o provimento integral do recurso ordinário, com o reconhecimento da regularidade plena da prestação de contas do exercício 2017 do AME Itapetininga. É o que pede a defesa, senhor relator. Muito obrigado.